Letra B, segunda questão. Vamos analisar então como que a gente pode resolver essa questão de transistor. Bem, primeiro vamos anotar o que ele nos forneceu. Primeiro, a tensão base emissor equivale a 0,7 volts. Ele informou na questão. O beta é de 100. Para sempre relembrar, a corrente no coletor quando o transistor está na região ativa será beta vezes corrente da base. Bem, para fazermos uma análise, sempre é importante a gente separar o circuito em dois, em base emissor e coletor emissor. Separar em dois circuitos diferentes para depois a gente unir e ver como é que fica. Então, separando o circuito base emissor, nós temos o seguinte da esquerda. Nós temos a tensão de 15 volts na base, um resistor de 150k, um diodo e outro resistor no emissor. Então, esse é o circuito base emissor. Para o circuito letra B, né? E o circuito à direita nós temos o circuito coletor emissor, onde você tem a fonte de 15 volts, o resistor, o transistor e o último resistor do emissor. Perceba que é válido dizer que a corrente do emissor é o somatório da corrente de base mais a corrente do coletor. Vamos então analisar o circuito base emissor. Como sempre, lei de Kirchhoff. Como que analisa pela lei de Kirchhoff? Relembre, a tensão total menos a tensão dos componentes tem que ser igual a zero. Então, 15 volts menos a tensão no resistor de 150k menos a tensão do diodo menos a tensão do resistor de 2k, isso tem que dar zero. Então, anotando isso, VB, que é o 15 volts, menos VRB, que é a tensão no resistor de 150k. VRB você pode dizer, a tensão no resistor de 150k a gente pode dizer que é RB vezes B. A gente não sabe o VRB, então a gente pode usar a fórmula de tensão para encontrar ela, que é RB vezes B. Menos o VB, que é a tensão sobre o diodo, que é de 0,7 volts, menos VRE, que é a tensão no resistor do emissor, que equivale ao resistor multiplicado pela corrente do emissor. Beleza, então substituindo o que a gente tem que VB é 15 menos VRB, eu substituí por RB e B. Então VRB vai ser RB vezes IB menos 0,7, que é VBE, menos VRE. Quem que é VRE? É RE vezes IE. Então só substituir. Agora eu estou colocando os valores dos resistores. Então RB é 150k e RE é 2k. O IB a gente não tem nada o que fazer. Entretanto, IE a gente pode dizer que IE é equivalente a corrente da base mais a corrente no coletor. Então posso substituir isso. Onde tem E, eu coloquei IB mais IC. Então 2K multiplicado por IB mais IC. Só que IC, a gente sabe que IC é beta vezes IB. Então eu posso substituir. Posso dizer então que IC é beta vezes IB. Só que beta ele é 100. Então eu posso dizer que beta é igual a 100, né? Então substituindo beta lá, vou ter IB mais 100 vezes IB. IB mais 100 IB é como se eu tivesse 1 IB mais 100 IB. IB mais 100 IB equivale a 101 IB. Olha só, lá ele, 101 IB. Então eu tenho 2K multiplicando por 101 IB. Então, revendo a equação, eu tenho 15 menos 150k IB menos 0,7 menos 2k vezes 101 IB. Eu posso multiplicar o 2k por 101 IB, que isso faz resultar em 202k IB. Eu posso pegar o 15 e subtrair de 0,7. Isso vai resultar em 14,3.
Então, tenho 14,3 menos 150kb menos 202kb. Eu posso pegar os menos 150 e fazer a subtração com menos 202kb. Menos 150 menos 202kb é como se eu estivesse somando. Então ficaria menos 352kb. Então eu tenho 14,3 menos 352kb sendo igual a zero. Passo o 352kb para o outro lado, está subtraindo e está somando. Então fica 14,3 igual a 352kb. Então, escrevendo aqui, eu passo 350k para o outro lado dividindo, ele está multiplicando, passo dividindo. Então fica 14,3 sobre 352k, que o k equivale a 10 a terceira, sendo igual a IB. Fazendo essa divisão, eu tenho que IB será igual a 4,06 vezes 10 a menos 5 amperes, ou 40,6 microamperes. Enfim, vou deixando na notação científica porque é mais fácil de trabalhar. Então a gente contou IB. Agora vamos analisar o circuito com coletor emissor. O circuito com coletor emissor. A gente sempre vai usar a lei de Kirchhoff. Não tem para onde fugir. Lei de Kirchhoff. Então vamos lá, vamos começar. Como que é o circuito? Eu tenho uma fonte que é 15 volts. Eu tenho, relembrando a lei de Kirchhoff, a tensão total menos a tensão dos componentes tem que ser igual a zero. Então, 15 volts menos a tensão do resistor de 500 ohms menos o VCE, que é a tensão sobre o transistor, menos a resistência do emissor, que é 2K, isso tem que ser igual a zero. Estamos escrevendo isso, VCC menos VRC menos VCE menos VRE tem que ser igual a zero. VCC é o 15 volts, o VRC é RC vezes IC, a resistência no RC, que é 500 multiplicado pelo corrente do coletor, é VRC. VC a gente não sabe. E VRE é a resistência no emissor vezes a corrente do emissor. Muito bem. Lembra daquela corrente de saturação do exercício anterior? Que para a gente saber se o transistor está saturado ou não, a gente precisa calcular o ISAT. Porque veja, o região tem as três fases da operação. O modo corte, que é quando o transistor não conduz. A gente viu no cálculo da base que ele conduz sim. A região ativa, em que o transistor ele controla o fluxo de corrente, que no caso, quando o transistor ele controla o fluxo de corrente, meio que ele limita a corrente máxima, ele meio que dá um limite. E também tem a região de saturação, que é quando o transistor conduz totalmente a corrente do coletor para o emissor. É como se o transistor fosse um curto. Então, para a gente saber se o transistor está saturado ou não, a gente precisa saber quem é I-control e quem é ISAT. Eu vou primeiro calcular ISAT. Então, limpando isso daqui, lembre-se que na análise da saturação, o transistor se comporta como curto. Então, o circuito fica exatamente como esse daí, na análise da malha do emissor, né? Do emissor coletor. Então, fazendo a lei de Kirchhoff, não tem como fugir. A gente vai ter que VCC menos VRC menos VRE tem que ser igual a zero. VRC, então, será igual a RC vezes ICSAT. E VRE vai ser igual a RE vezes ICSAT. Nesta análise, a gente não considera a corrente do emissor, apenas da saturação. Então, fazendo isso, substituindo na fórmula acima, né? A gente tem que VCC é 15, o VRC é RC vezes ICSAT e o VRE é RE vezes ICSAT. Substituindo RC e RE,
RC é 500, né? E o RE é 2K. Menos 500 e CSAT menos 2K e CSAT menos 500 menos 2K é a mesma coisa que menos 2.5K e CSAT. Ou menos 2.5 vezes 10 terceira. Dá no mesmo. Eu pego o 2.5K e CSAT, passo para o outro lado, fico com 15 igual a 2.5K e CSAT. Passo 2.5K dividindo o 15, eu tenho que 15 dividido por 2.5K é igual a CSAT. Então, qual que é o valor de CSAT da corrente de saturação? É de 6 vezes 10 a terceira a menos 3 amperes, ou 6 miliamperes. Tranquilo. Vamos deixar isso lá anotado. E CSAT é 6 miliamperes. Significa que se control for maior que ICSAT, quer dizer que o transistor está saturado. Então o transistor não está controlando porque a corrente de controle ela está sendo maior do que a corrente de saturação. Então quer dizer que ele não está limitando nada, ele só está deixando passar tudo. Então se control for maior que ICSAT, então a gente vai ter um caso de saturação. Vamos então encontrar I control, né? Quem que é I control? É beta vezes IB. Quem que é beta? Beta é 100. E quem que é IB? Lá em cima. A gente calculou no slide anterior, quando a gente analisou o base emissor. Então, IB é 4.06 vezes 10 a menos 5. Quando eu multiplico por 100, eu tenho que I control é 4 miliamperes, ou 4.06 vezes 10 a menos 3. Perceba que o I control ele é menor que o ICSAT. Então, a corrente do coletor é igual a I control. Então, estamos presentes em uma operação na região ativa. Pronto, agora vamos encontrar aquelas tensões, né? Quem que é VRC? É RC vezes C. Quem é RC? RC é 500 e IC é 4.06 vezes 10 a menos 3. A gente calculou lá no... É a mesma coisa que control, né? Fazendo essa multiplicação, o VRC vai ser igual a 2.03 volts. E o VRE, quem que é VRE? RE vezes IE. Quem que é IE? IE é a corrente da base mais o coletor, mais a corrente do coletor. A gente sabe quem é IB e quem é IC. Então é só substituir e encontrar IE. Então 4.06. Então esse 4.06 vezes 10 a menos 5 mais 4.06 vezes 10 a menos 3. Isso vai resultar em 4 miliamperes. 4 vezes 10 a 4.10 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 4.10 miliamperes. E logo, quem quer VRE, agora é só substituir. O RE a gente já sabe que é 2000 ou 2K. E o IE, nossa, eu esqueci de colocar o ponto 10, mas enfim. O IE é 4.10 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, o VRE dá 8 volts. Se considerar o 4.1 que eu esqueci, né? Daria 8.2. 8.2 volts no VRE. Pronto. Então a gente encontrou VCC. O VRC é RCVC. A gente encontrou nos cálculos passados que o VRC é 2.03. O VC a gente não sabe. E o VRE a gente encontrou que é 8.2. Então, substituindo a lei de Kirchhoff lá naquela equação das tensões, eu tenho VCC, que é 15, menos VRC, que é 2.03, menos VCE, menos VRE, que é 8.2. Quando eu faço a subtração de 15 menos 2.03, eu tenho 12.97. E quando eu pego 12.97 e subtraio de 8.2, eu tenho 4.77. Eu passo VCE para o outro lado e, portanto, VCE é 4.77 volts. E pronto, é que eu tenho todos os resultados que a gente encontrou com todas essas contas, né? Questão bem doida, né? Enfim, o VC deu 4.97. Na verdade,
o VCE ele deu 4.77, né? Esqueci de atualizar. O VRE deu 8.2 e os demais está correto. Então, IC 4.06, VCE 4.77. É isso. Muito obrigado.